que você acha que é esse equipamento aqui? Se pensou em amperímetro, não está errado, ele realmente atua como amperímetro também. Mas além disso, ele opera como relé de sobrecarga ou sobrecorrente, ou ainda como relé amperimétrico, como preferir chamar. Esse equipamento ele tem uma saída relé, pode ser configurada através desses botões aqui na frente, para desligar uma carga ou acionar um alarme quando o valor da corrente ultrapassar o máximo estabelecido ou o mínimo. E ainda tem a possibilidade de configurar um tempo de atraso para evitar que o relé comute quando um motor partir ou quando um capacitor for energizado, por exemplo. Se quiser conhecer mais detalhes e aprender a parametrizar esse equipamento, acompanhe esse vídeo até o final que eu vou te dar todas as informações. Em troca, eu só peço que deixe seu like, se inscreve no canal e ative o sino para receber as notificações. O pessoal que nos acompanha aqui regularmente acaba esquecendo de se inscrever e isso acaba prejudicando o alcance do canal. Então, se esse vídeo te ajudar, por favor, nos ajuda também, se inscreve e ativa o sino de notificações, que isso só fortalece o canal e permite que nós possamos continuar trazendo vídeos como esse. E lembrando também que esse é um equipamento da marca Brasiltec. Caso você tenha interesse em orçar ou adquirir, acesse lá o site através do link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Então tá aí o amperímetro conectado já num pequeno circuito que eu fiz para demonstração, para que eu possa mostrar como fazer a conexão de todos os cabos aqui e também para demonstrar o funcionamento. E também ensinar a parametrizar, lógico, né? Eu preciso de alimentação aqui para poder acessar os parâmetros desse amperímetro. Então vamos lá. Nós temos na parte da frente aqui do amperímetro. Vou primeiro falar das características gerais, para você conferir se vai servir na sua aplicação ou não. E depois aí eu mostro como realizar a parametrização. Falando em aplicação, utilizações muito comuns desse amperímetro aqui, além de funcionar como amperímetro mesmo, ele também é utilizado como relé de sobrecarga, já que ele pode desligar alguma carga quando ela estiver com a corrente acima do que ela deveria estar. Outra aplicação muito comum, é uma das aplicações que mais geram vendas para a Brasiltec desse produto, é de controlador de carga para equipamentos como picadores de madeira, como maromba de tijolo, como britador também. Sempre que tiver algum motor menor alimentando a carga de um motor maior, vou pegar o caso do britador, por exemplo, nós temos um motorzinho pequenininho que vai jogando pedra dentro do britador. E daí no britador tem um motor grandão lá que vai picar essa pedra, vai quebrar essas pedras em pequenos pedaços. E esse motor grandão, ele geralmente, durante o processo, ele acaba sobrecarregando várias vezes. Aí tem um operador que vai controlando o quanto de pedra que ele vai jogar. Ele fica acompanhando lá como está o motor e isso com base em, às vezes, um amperímetro sem saída relé, que é o caso desse aqui, ou com base no barulho do motor, enfim, ele vai monitorando e vai controlando a quantidade de pedra que vai sendo jogada para dentro desse picador, desse britador. E aí, com esse tipo de amperímetro, esse processo pode ser automatizado, porque é possível ler a corrente desse motor, desse britador, e de acordo com a corrente, se ela ultrapassar um valor que for pré-determinado aqui, esse amperímetro ele pode desligar o motor da alimentação. Da alimentação, eu digo da alimentação de pedras que vão sendo jogadas dentro do picador de madeira, do britador, na verdade. Então, serve também como picador de madeira, né? O picador de madeira é bem similar, vai jogando madeira para que seja picada e depois para ser utilizado como cavaco e ser queimado em caldeira, enfim. Então aqui, com esse princípio de funcionamento, é possível então desligar o motor que está jogando carga para dentro do motor principal e assim automatizar esse processo, né? À medida que a corrente aumenta, para de alimentar, ele pica o que tem o que já foi colocado e a partir do momento que terminou, que a corrente vai baixar, daí começa a jogar mais madeira ou mais pedra ou mais barro, no caso da maromba, né? E enfim. Então vamos lá. Esse amperímetro aqui ele tem 48 por 96, a parte da frente dele. O recorte que tem que fazer é um pouco menor, né? Ele é um equipamento de embutir, então o recorte que vai fazer no painel é um pouco menor. No link que eu vou deixar na descrição desse vídeo, dá para baixar o manual desse equipamento, daí lá tem todas as medidas para que vocês possam conferir e se quiserem fazer o recorte de forma antecipada, né? Mas é isso aí, então 48 por 96, um display com 4 dígitos, dá para configurar a posição do ponto decimal, aqui está com uma casa, né? Depois da vírgula, mas dá para configurar até 3 casas. São 3 amostragens por segundo nesse caso aqui, então vai mudar esse valor aqui 3 vezes por segundo. Poderia ser mais rápido, mas aí ficaria difícil de visualizar, né? Por isso que são 3. Aqui nós temos LED indicando alarme de nível superior e alarme de nível inferior. E como está 0, então está com alarme de nível inferior disparado. E aí tem os botões aqui na frente para fazer a configuração. Vou virar ele aqui para poder mostrar como que eu fiz as conexões. Nós temos uma lâmpada aqui, um sinalizador, né? Esse sinalizador ele está conectado
no contato fechado, nesse caso. No vídeo anterior que eu fiz sobre o voltímetro, que é bem similar a esse equipamento aqui, mas em vez de monitorar a corrente, ele monitora a tensão, eu utilizei o contato aberto. Então aqui para variar, estou utilizando o contato fechado, por isso que está alarmado e está desligado, né? Mas estou utilizando o contato fechado, eu tenho uma fase aqui, nesse cabo aqui, nesse cabo PP e nesses conectores de derivação, em um deles eu tenho a fase e no outro eu tenho o neutro. Como aqui em Santa Catarina a fase neutra é 220, então, e o equipamento aqui, a alimentação é 220, então só esses dois cabos já são suficientes aqui para eu poder fazer a alimentação e tudo mais. Então olha só, tem um cabo aqui que está vindo desse conector de derivação e está vindo para a alimentação, e outro cabo, que é esse aqui, está vindo para o comum do contato a relé. A alimentação é feita em 220 volts, tolera 10% para mais ou 15% para menos. O consumo é de menos de 3 VA, então esse consumo é só para alimentar o display, o circuito interno aqui desse amperímetro, né? E é de menos de 3 VA. O contato a relé, ele suporta até 250 volts em corrente alternada ou até 30 volts em corrente contínua. E no máximo, nas duas situações, no máximo 1 ampere. Então não dá para passar de 1 ampere isso para carga resistiva. Se for carga indutiva, tem que diminuir um pouco, trabalhar com um valor um pouco menor, né? E aqui no 11 e no 12, então eu não falei os números, né? 1 e 2 alimentação, 30 o comum do contato, 31 o aberto e 32 o fechado. Então estou usando 30 e o 32. E aqui no 11 e no 12, nós temos a entrada de sinal. No caso do voltímetro, é no sinal de tensão, né? Agora nós temos um sinal de corrente que está vindo desse parzinho de cabos aqui, e eu tenho algumas cargas conectadas, e aqui é onde vai o transformador de corrente. Eu vou virar novamente aqui para poder continuar a demonstração. Agora eu vou falar da parametrização. Eu vou fazer duas parametrizações aqui. Vou iniciar com uma parametrização mais simples, que vai atender a grande maioria dos casos, e depois eu vou fazer uma parametrização um pouco mais complexa, com alguns recursos adicionais que esse amperímetro tem. Então a mais simples já vai atender a maior parte dos casos, de repente você nem precisa assistir todo o vídeo. Então vamos lá, vou apertar 7 aqui por 2 segundos para iniciar a parametrização. 2 segundos. E o primeiro parâmetro é o ponto decimal. Ponto decimal é quantas casas que eu vou ter depois da vírgula, né? Vou apertar 7, já está configurado para 1, então eu vou manter. É o que eu quero mesmo, quero que seja 1. Ou melhor, para poder mostrar aqui, vou aumentar para 2. Vocês vão ver que depois o ponto decimal vai avançar uma casa. E apesar que o meu transformador de corrente é de 100 para 5, então eu não vou conseguir configurar o transformador de corrente. Quando eu trabalho com ponto decimal com duas casas, aí o que vai acontecer? Tudo que eu for configurar depois vai ter duas casas também, depois da vírgula, né? E o meu transformador de corrente é 100 para 5, então eu não conseguiria colocar o valor de 100 aqui, só conseguiria até 99, né? Então eu vou manter 1, dá um 7. Aqui eu configuro o valor do transformador de corrente, então já está 100 aqui, já que o transformador de corrente é 100 para 5. Agora eu avanço os parâmetros até chegar em AH. Então eu apertei o 7 por 2 segundos para acessar os parâmetros, apertei 7 novamente para acessar o parâmetro em si. Quando eu aperto 2 segundos, quando eu estou na tela inicial e aperto 2 segundos, eu acesso a lista de parâmetros. Aperto 7 mais uma vez, acesso o parâmetro em si. Coloco o valor do parâmetro, aperto 7 novamente para poder confirmar esse parâmetro. E aí o amperímetro ele já entende que tem que ir para o próximo parâmetro, né? Então por isso que agora eu fui apertando 7 várias vezes, vou apertando 7, 7, 7 até chegar em AH, e aqui eu configuro o valor de alarme de nível máximo. Aqui está em 7 e eu vou configurar um valor diferente aqui. Vou colocar em 10. Então 10 vai ser o meu alarme de nível, aqui é o superior, na verdade eu vou colocar um valor maior. Vou colocar em 15. Deixa eu voltar aqui. Ó, 15. Então esse alarme de nível superior vai ser 15 amperes. Quando passar de 15 amperes, ativa a saída relé. Na verdade, como é um contato fechado, né, então ele vai interromper a alimentação quando o alarme acionar. Eu vou fazer uma aplicação semelhante ao que seria naqueles exemplos que eu falei, de maromba, picador de madeira, britador. Então a carga vai desligar quando a corrente ficar mais alta do que deveria. Por isso que eu estou usando contato fechado, né? A L é o alarme de nível inferior. Nesse caso, eu posso utilizar sim um alarme de nível inferior, mas não necessária. Para essa aplicação ela não é necessária, né? O motor não queima por corrente mais baixa. Então aqui não seria necessário definir um alarme de nível inferior. O que eu posso fazer nesse caso? Vou colocar 0. Então 0 ele não vai desligar. Aqui é a histerese. A histerese é o seguinte, eu vou configurar um valor aqui, vou explicar com um exemplo. Lembra que o alarme de nível superior eu configurei para 15, né? Então, se eu configurar uma histerese de 1, vou dar um 7 aqui, já está configurado para 1,
Com a esterese de 1, o que vai acontecer? Vamos supor que a corrente que está vindo aqui nesses cabinhos aqui que eu falei, que é onde vem o meu transformador de corrente, vamos dizer que a corrente aqui está vindo de 15 amperes. Na verdade, eu falo no primário do transformador de corrente, né, que vai vir no máximo 5. Então, vamos lá, no primário vai ter até 15 amperes. Então, se ficar ali na casa dos 15, se baixar um pouquinho, o que vai acontecer? O alarme ele vai desligar, se baixar um pouquinho de 15. Se aumentar um pouquinho de 15, o alarme vai ligar, porque vai estar configurado para 15. Então, essa saída aqui, ela vai ficar ligando e desligando, ligando e desligando, quando ficar ali perto dos 15, né? Vai acontecer de ficar ligando e desligando muito. E isso não é interessante, porque o motor, como ele vai estar conectado nessa saída, lógico, através de um contator, né? Não direto, aí o que vai acontecer? Esse motor vai ficar partindo e desligando, partindo e desligando. Isso é péssimo, né? Muito prejudicial. Então, eu vou configurar uma esterese, aqui nesse caso, estou considerando 1. O que vai acontecer? O alarme só vai ativar uma unidade acima do que eu configurei esse alarme. Então, ele só vai ativar, em vez de 15, vai ser com 16. O alarme de nível superior só ativa com 16 amperes. Mas para ele desativar, ele só vai desativar um abaixo do que eu configurei. Uma unidade abaixo do que eu configurei. Vou até confirmar aqui esse parâmetro já antes que ele volte para o menu principal. Então vai ficar um abaixo. Então o alarme aciona com 16 e desaciona com 14. Isso é a esterese, é esse intervalo que eu crio, então, entre o acionamento e o desacionamento, para que não fique acionando e desacionando quando o valor estiver próximo ali dos 15. Poderia ser 2, por exemplo. Se eu colocasse 2, então essa esterese ela faria com que o alarme acionasse com 17 e desacionasse com 13. Mas não é o caso aqui, eu quis manter em 1, né? Poderia ser um valor menor ou maior. Esse parâmetro aqui é o tempo para o desligamento. O que acontece? Esse motor tem que partir. E na partida, leva alguns segundos, esse alarme ele não deve ser acionado. Então, eu vejo lá quanto que é o tempo da partida. Vamos supor que seja 5 segundos. Esse motor, teoricamente, vai partir a vazio, né? Então, partiu, apesar de que pode também, quando trancar, vai partir com carga, mas é um caso à parte, de repente dá para criar um bypass aqui no perímetro ou alguma coisa nesse sentido. Enfim, e de toda forma também, esse amperímetro aqui ele não para o motor principal, quando é utilizado por picador de madeira, que é o nosso exemplo, né? Ele vai parar o motor secundário, então até nem tem problema, na verdade, poderia colocar um tempo zero, que a corrente aumentou, já desliga na hora. Mas vamos supor também que tem os casos onde isso aqui é utilizado como relé de sobrecarga, e essa corrente aqui vai determinar o desligamento do próprio motor onde está sendo lida a corrente. E aí, quando o motor parte, tem que dar um tempinho para que ele possa partir sem desligar o perímetro. Então, esse parâmetro aqui é onde eu vou configurar esse tempo. Vou colocar um tempo um pouco menor aqui, vou colocar 3 segundos. Vou dar um set. Agora é o parâmetro para o desligamento do alarme. Aqui está em 3 segundos. Eu quero que o alarme desligue imediatamente quando a corrente, ou com 1 segundo. 1 segundo depois da corrente voltar para o patamar normal, eu já quero que desligue. Vou dar um set. Esse parâmetro aqui não é utilizado. E ele está configurado. Então agora eu vou demonstrar a utilização aqui. Pessoal, só corrigindo uma informação, eu acabei alterando o parâmetro AL, que é o parâmetro de alarme de nível inferior. Foi um dos últimos que nós configuramos ali antes dos 2 tempos, né? Esse parâmetro, ele define o alarme e eu coloquei em 0, só que acontece que aqui nós estamos em 0 também e o alarme de nível inferior ficava acionado. Então eu diminuí para menos 5, porque aí assim, mesmo com a esterese ainda fica, o alarme está bem abaixo da corrente atual, né? Por isso ele não fica acionado. Então, para não utilizar, quando não quer utilizar o alarme de nível inferior, traz para baixo de 0, para um valor abaixo de 0 e abaixo do valor da esterese também, porque aí ele não vai acionar. Então, mesmo com corrente 0 aqui, a nossa carga está habilitada, né? Eu vou instalar algumas cargas aqui. Vamos lá, o alarme de nível superior ele vai acionar porque nós tivemos um pico agora de corrente, né? Eu tenho algumas cargas resistivas aqui acionadas, e essas cargas resistivas, elas, à medida que elas vão aquecendo, a resistência vai aumentando, e aí a corrente vai diminuindo um pouco. Então, estamos com 17 amperes. Eu vou desligar uma delas aqui para ficar mais rápido esse processo. Olha só, nós temos 8 amperes agora, 7. Enfim, agora com essa corrente, o alarme ele desligou rapidinho, né? Nós temos um tempo menor configurado aqui. Em 1 segundo ele já desligou e já habilitou a saída aqui de novo. Ó. Então, com o contato fechado, a saída fica habilitada quando nós não temos o alarme acionado. Agora eu vou ligar novamente aqui vou ligar uma outra carga agora. Deixa eu ver se vai chegar a ultrapassar o valor. Olha só, ultrapassamos bastante, né? Em 3 segundos o alarme ativou, mas essa carga ela já vai caindo. Ó, 16, 15.
Ó, baixou de 15, mas não baixou do valor da esterese. Então pode passar 3 segundos que não vai desligar. Agora sim pode, quando chegou no 14 mesmo, aí sim que ele começa a contar os segundos para desligar. Então é dessa forma aí que funciona, é bastante simples, né? Não tem nada muito complexo. Eu vou mostrar agora os outros parâmetros que dão alguns recursos a mais aqui para esse equipamento. E esses outros parâmetros sim, aí é um pouquinho mais avançado. E, enfim, eles podem ser utilizados aí para quem tem uma aplicação um pouco mais específica. Vou apertar 7 por 2 segundos aqui novamente para acessar a lista de parâmetros. Nós temos o ponto decimal, aqui o valor do TC. Esse parâmetro que nós pulamos antes, o que, que é? É um parâmetro onde nós definimos o valor mínimo da escala. Então, em alguns casos, se eu quiser trabalhar com uma escala de 100 até 600, por exemplo, eu posso. Mas isso é muito específico, não tem muita aplicação para isso aqui não. Para a grande maioria das aplicações não precisa. A escala vai partir do zero, né? Então é por isso que eu vou deixar no zero. Esse parâmetro aqui é um valor que eu posso somar no valor que vai ser apresentado na tela. Então imagina que o amperímetro está lendo 50 amperes e aqui eu configurei 1. Então no display vai aparecer 51. Tanto no display quanto nas configurações, ele vai levar em consideração o valor que está apresentando no display, nas configurações de alarme, né? Então, nos alarmes lá, o valor que vai ser considerado é o valor do display. Então, se eu configurar 1 aqui, sempre vai somar 1 ao valor que está sendo lido. É um tipo de correção, né? Se eu sei que tem alguma falha no sinal que está vindo aqui para esse amperímetro, então eu posso fazer esse tipo de correção. Nós temos mais uma correção que é o ganho. O ganho é um valor abaixo de 1, né? Nós temos 0.000, que eu consigo configurar um valor bem baixinho, né? É uma casa milesimal. Então, esse valor aqui, ele não é somado, e sim multiplicado. Então, se eu colocar, por exemplo, 0.01, o que quer dizer? Eu vou estar somando 1% a mais no valor que está sendo lido. Então, se eu estou lendo 50 amperes, e aqui está 0.01, então 0.01 a gente sabe que é 1%, né? Então estou somando 1% no valor que está sendo lido. E esse 1% vai ser o que vai ser apresentado aqui no display, né? Então esse ganho aqui é um ganho em multiplicação, por isso que são valores bem baixos, né? Se eu colocar 0.1, por exemplo, aí vou estar somando 10%, né? Vou dar mais um 7 aqui. Esse aqui também é um percentual, mas não é um percentual de ganho. Esse aqui é um percentual para zerar o display do perímetro. E o que acontece? Às vezes posso ter algum sinal residual que está vindo do transformador de corrente, mas que não é um sinal real de corrente da carga mesmo. Pode ser algum residual, alguma interferência de algum outro cabo, alguma coisa assim. Geralmente são sinais bem pequenos, né? Às vezes até pelo envelhecimento desse amperímetro ou pelas condições do ambiente também, a umidade muito alta. Alguma coisa pode acabar gerando um sinal de leitura fantasma aqui, que vai ser uma corrente muito baixinha, mas que vai impedir que o display fique zerado, mesmo quando a carga estiver desligada. Então aqui eu consigo configurar um percentual e esse percentual, quando a leitura ficar abaixo do percentual que eu configuro aqui, esse percentual em relação à escala do que foi configurado, né? Então quando ficar abaixo desse percentual, o display vai ser zerado, então, para que não se entenda mal que se tem alguma corrente realmente na carga, para que quando se observe um perímetro saiba que a carga de fato está desligada, que aquela leitura que poderia aparecer ali, ela não vai aparecer. Então é isso, os outros parâmetros nós já configuramos, né? Aqui tem o code, que é a senha. O parâmetro anterior, a senha eu acabei pulando, aqui é um parâmetro que não é utilizado. Então o code é a senha, aqui está 0, porque é 0 a senha, né? Então eu posso mudar aqui para qualquer outro valor, e aí as pessoas não vão conseguir acessar os parâmetros seguintes, que é o do alarme superior, que já foi configurado, o inferior, que eu falei que eu mudei para menos 5, né? Reparem, ó, menos 5. A esterese está configurada, o tempo configurado, o tempo para desligar também. E esse parâmetro também não é utilizado. Então é isso aí, tem mais um comando ainda aqui também, que é para ver a versão do software. Eu posso segurar por 2 segundos esse segundo botão aqui, e daí aparece a versão do software, que é 15.1. E é isso, então esses são os recursos desse amperímetro. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, deixa nos comentários aí que eu vou ter o prazer de poder responder todas as dúvidas que forem surgindo. E caso tenha interesse de adquirir esse equipamento, acesse o site da Brasiltec através do link que eu deixei na descrição. E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações, que isso nos ajuda muito a continuar trazendo conteúdo como esse aqui, ensinando a utilizar os nossos produtos.